Lucas, capítulo de número 15. Vamos à leitura do texto. Verso 8 em diante. Está escrito assim: Espera aí, deixa eu colocar direto na versão aqui, que senão depois dá dificuldade aqui. Está escrito assim, ó: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Glória a Deus, diga graças a Deus. Coloque a sua Bíblia no banco, no colo, e aplauda o Senhor por essa palavra. Nós, durante 3 semanas, nós ficamos ministrando, 2 semanas e agora a 3ª semana, estamos falando a respeito da dracma perdida. Na 1ª semana nós falamos sobre valores perdidos, em especial o amor que foi perdido, o amor dentro de uma série de amores que nós vivemos, né? E que não podem ser perdidos. Na semana passada falamos de alguns valores perdidos e hoje eu quero, na verdade, falar de todo o texto. Eu quero fazer aqui uma alusão de tudo que está no texto para que a gente possa encerrar bem. Amém? Então vamos lá. Amados, nós temos aqui no texto de Lucas capítulo 15, começa com Jesus falando sobre aqueles líderes da religião, aqueles homens de influência política, aqueles que perseguiam e acompanhavam a Jesus. E Jesus então faz, aqui Jesus conta 3 parábolas, que na verdade foi dividida para nós, mas na verdade aquilo era uma grande parábola, né, que ele contou de uma vez só. E a primeira ele fala: qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, ao perder uma, não junta e deixa as 99 e sai em busca da ovelha perdida? E encontrando, com muita alegria, coloca ela sobre os ombros e atrás. Qual o homem que não vai atrás de uma ovelha? E na sequência ele fala: e qual a mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma dentro de casa, ela não procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Jesus, ele usa primeiro a primeira figura de linguagem, falando de homem no campo, homem cuidando de ovelhas, homem perdendo ovelha. Por quê? Porque ele estava falando a um povo de uma cultura, de uma época, em que era totalmente diferente do pensamento de hoje. O pensamento era: o homem cuida das coisas, o homem provê e a mulher cuida da casa. Então primeiro ele está falando aos homens que estavam ali: olha, qual é o homem que, ao perder uma ovelha, não vai procurar? Qual é o homem que vai deixar com que aquela ovelha se perca? Não vai procurar, não vai fazer nada, dando alusão a um valor que tivesse sido perdido no meio do trabalho, no campo. Aí ele vai e volta a atenção para as mulheres. E qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma dentro de casa, não vai se colocar a procurar, não vai buscar diligentemente, não vai procurar aonde possa ter perdido, e encontrando, chame todos para comemorar com ela? Sabe, amados, Jesus, primeiro ele fala do valor que pode ser perdido fora, e depois ele aplica do valor que pode ser perdido dentro. A mulher em si, quando nós falamos de cuidado com a casa, se eu chegar todo amarrotado, todo bagunçado, com a roupa toda bagunçada,
Não sei se todo mundo vai pensar isso, mas algumas mulheres vão pensar bem assim: nossa, a pastora não cuida do bispo direito, não. Porque nós temos na mente de que o cuidado da casa é representado pela mulher. Isso não quer dizer, e você que tem uma tendência canhota, pelo amor de Deus, não me julgue por isso, não. Eu não estou dizendo que a mulher tem que ficar só por conta das obrigações da casa e o homem pelos trabalhos, não. Eu estou dizendo que faz ilusão. Automaticamente a gente pensa, né, que se um homem está mal cuidado, se a roupa está mal cuidada, que a mulher não está cuidando direito. Talvez o homem não pense isso, mas uma mulher que cuida da casa possa pensar, porque é automático nós entendermos de que a casa é representada pelo cuidado da mulher. E Jesus aqui, ele estava exatamente fazendo com que a mente, o coração daquelas pessoas voltasse para dentro de casa. Primeiro ele coloca o olhar de todos no campo, imaginando aquele grande rebanho, aquelas ovelhas, 100 ovelhas, e uma se perdendo, então eles vão lá com olhares lá para fora. Daqui a pouco ele quer atrair o olhar daquele povo para dentro da casa. Então ele usa a figura da mulher. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, ao perder uma, então automaticamente as pessoas começam a visualizar dentro da casa. Sabe, amados, a mulher representa bem o lar, a mulher representa bem o cuidado com a casa, a mulher representa bem a família, a constituição família, a instituição família, desculpe-me. E cabe dizer que a beleza de uma casa não está nas suas paredes belíssimas, não está no seu acabamento finíssimo, não está nos arranjos, não está na disposição dos móveis, de como é colocado os móveis. A beleza de uma casa está nas pessoas que moram nela. A beleza de uma casa está naqueles que estão ali. E os maiores tesouros que nós temos, talvez eles não estejam no banco, talvez eles não estejam em um cofre, talvez seja exatamente aqueles que estão dentro da nossa casa. Eu me lembro bem em 1990, 89 para 90, quando o Cazuza, estourado, músicas em primeiro lugar, e aí de repente ele adoece, fica bem doente, e a mãe dele vem lutar contra o HIV, que na época era uma novidade, não tinha o tratamento que tem hoje. E aí ela correu o mundo todo, ela foi, levou ele para fora, e ela disse uma coisa que ficou marcada no meu coração ainda criança. Ela disse assim: eu daria tudo o que eu tenho para ver o meu filho curado, para ver o meu filho bem. Sabe, amados, por quê? Porque muitas vezes nós temos bens, nós temos alguma coisa, nós temos reservas, mas o nosso maior tesouro não são os bens, não são as conquistas, não são as reservas. O nosso maior tesouro é aquilo que nós construímos dentro da nossa casa. Você pode dizer amém? O maior valor que nós temos é aquilo que nós construímos, aquilo que nós criamos. Quantas pessoas não abrem mão de tudo, de todo o valor que tem para cuidar daquele ente querido, do seu filho, cuidar da sua esposa, cuidar do seu pai, da sua mãe, abre mão de tudo e gasta tudo da vida para tentar cuidar deles, porque entende o valor que tem. Aleluia. E assim também as nossas maiores alegrias. As nossas maiores alegrias, às vezes a gente está aí na rua, aquela tribulação, aquele cheio de problemas, cheio de situações, o trânsito, aquele negócio, o pessoal no WhatsApp bate no carro da gente, é uma tribulação esse negócio. Oh meu Deus do céu, depois do pessoal passou a trocar mensagem no WhatsApp, você tem que tomar cuidado demais. Eles batem na traseira, eles batem do lado, eles batem na frente, é só Deus. Parou no sinal, você tem que ficar vigiando agora. Então aí, você passando aquele negócio, aí chega em casa e vem um filhinho, vem a filhinha, toda alegre para cima do pai, para cima da mãe, né, daquele que está chegando, e de repente parece que toda aquela tribulação, todos aqueles problemas dão um tempo para que a gente possa dar atenção, porque ali está a alegria. Aleluia, aleluia. Às vezes, amados, as pessoas, muitas pessoas, né, inúmeras pessoas buscam a felicidade em tantas outras coisas. Busca no trabalho, busca no dinheiro, busca no título e em muitas outras coisas, e negligenciam aquilo que de fato pode trazer a alegria,
pode trazer a felicidade, que é a família, que é o lar, que é a casa. Entretanto, aquele que não é feliz em casa, ele pode até encontrar algumas cavernas em alguns lugares, mas certamente ele não será feliz em lugar nenhum. Certamente. Porque entenda, irmãos, como eu disse sobre Naamã um tempo atrás, Naamã do lado de fora era o grande general. Dentro de casa, quem enxergava as lepras de Naamã era sua esposa. A nossa realidade, ela será mostrada dentro do nosso lado, dentro da nossa casa. A nossa primeira igreja, a primeira igreja que nós temos é a nossa família, são os nossos primeiros discípulos, é a nossa primeira igreja, aqueles que merecem a nossa atenção, aqueles que nós temos que fazer feliz, aqueles que nós temos que orientar no caminho certo. Sabe por que que a pessoa mesmo, se ela não for feliz em casa, ela não será feliz em lugar nenhum? Por quê? Definitivamente, irmãos, as maiores alegrias que alguém pode experimentar estão dentro do próprio lar. Ele está buscando em inúmeros lugares, e ele não vai encontrar. Ele vai voltar e vai entender que a maior alegria está dentro da casa. Volte a sua atenção para casa. Isso se deve porque os maiores tesouros que nós temos estão dentro da nossa casa, que é a nossa família. Eu me lembro do que Jesus disse a respeito de acho isso demais. Jesus disse a respeito de um certo homem que encontrou um tesouro na terra. Ele entendeu que aquela terra era tão valiosa que sabe o que ele faz? Ele vai, vende tudo e volta para comprar aquela terra. Quando nós entendemos onde está o nosso valor verdadeiro, nós abrimos mão de tudo que está lá fora e vamos com tudo investir tudo naquilo que de fato é o nosso tesouro, é a nossa riqueza. Aleluia. Não só grandes alegrias pode ser experimentado dentro de casa, sabe? No meio da família, mas grandes dores, é claro. As dores mais agudas nós vamos enfrentar também é no seio da família, com o apoio da família, às vezes alguma coisa relacionada à família. Os maiores sofrimentos que nós temos pode ocorrer no seio familiar, no meio da família. As perdas, por exemplo, amado, existem perdas que não existe nenhuma que vai se comparar a ela. Não existe dor parecida a de uma mãe que perde um filho. A dor de um filho perder a mãe é uma, a dor de um filho perder um pai é outra. Então assim por diante. Então as maiores dores que a gente, por mais que alguém seja muito próximo, por mais que alguém seja muito amado, mas a dor não será a mesma, de jeito nenhum. A perda de um filho, a perda de um marido, de uma esposa, a perda de um ente familiar, vai gerar dores específicas, vai trazer um sofrimento específico, dores na alma, né? Vai trazer sentimentos que outra coisa não traria. Então por isso que, na verdade, a gente entende que os valores dentro de casa são os maiores que nós temos. São os maiores. Por isso que o texto em questão, ele fala sobre uma perda. E ele usa como protagonista a mulher. Para quê? Para que nós venhamos entender a representatividade do lar, da casa, da família, do cuidado. Oi? Viu? É a trilha sonora da porta da casa. Você vê que a trama envolve a história que se envolve, né, dentro de um valor perdido, de uma moeda perdida, da dracma perdida. O texto afirma que ela tinha 10 dracmas. 10 dracmas. E por descuido, ela perde uma. Primeiro nós temos a primeira fase, que é a fase do descuido. Depois nós temos a outra fase, que é da perseverança. Mas de início, nós temos o descuido de uma mulher que perdeu uma dracma. Ela tinha 10. A dracma, como eu disse, era uma moeda assim, que não era tão valorizada, mas também não era se dispensar o valor, porque era um dia de trabalho. Então se você pegar o seu dia de trabalho, faça a conta, e você vai ver
aproximadamente do que valia. Só que naquela época era o trabalho braçal. Não existia classes de trabalho braçal. Todo trabalho braçal era uma coisa. Então, naquela média. Então, era um valor considerável. Mas a dracma aqui, ela tinha mais que um valor monetário, irmãos. Mais que um valor monetário. Ela se encontrava perdida dentro de casa. E ela não estava perdida porque, por vontade própria, sabe quando você guarda alguma coisa assim? Vou guardar em qualquer lugar, que é justamente para eu não mexer mesmo. Eu vou colocar dessa forma, que é para eu não botar a mão. Não. Tinha sido perdida acidentalmente, por falta de cuidado, por falta de zelo. A Bíblia diz que aquela mulher perdeu a dracma dentro de casa. Mas essa parábola também fala na alegria daquela mulher de encontrar aquela dracma, aquela moeda perdida. Sabe, ela não ficou insensível ao perder aquele valor. E quando ela encontra, ela mostra exatamente isso. Por quê, amados? Talvez seja pelo valor que tinha para ela. Porque naquele tempo, eu já disse isso, deixa eu repetir para você guardar no seu coração. Quando o casamento ele funcionava em 3 fases, o dar-se em casamento poderia ser em qualquer idade, em qualquer tempo. Então era dado em casamento. Primeiro podia ir alguém e tramar o casamento. E alguém visitar o pai e tramava o casamento. Aí depois tinha as bodas, que era a festa, que é esse casamento que a gente vê nos dias de hoje. E depois tinha o desposar, que era a lua de mel, que a gente chama hoje. Então o casamento se dava em 3 fases. Então quando era dado em casamento, o pai dava àquela pessoa, àquela mulher, aquela menina, 10 dracmas, e podia vir em 3 formas, e você vai ver em algumas séries de bíblicas, novelas bíblicas, algumas que carregavam um bracelete com algumas moedas, outras carregavam como um colar no seu pescoço, e outras como uma tiara, faziam uma espécie de tiara, para colocar sobre a sua cabeça. E aquelas moedas, elas tinham muito mais do que um valor monetário. Aquilo era mais que o valor do dote, porque na verdade quem tinha que mostrar o valor que tinha era o homem, não a mulher. Lembra de quando Abraão manda que vá buscar uma esposa para Isaac? Lembra quando vai buscar Rebeca? Eles vão com comitiva, era tanto dinheiro, era tanta coisa, era tantos bens, porque ele tinha que mostrar o seu poder aquisitivo. Então isso não cabia à mulher, mas aquelas dracmas em especial, era o zelo, o cuidado que ela tinha por aquilo, o valor que ela se dava, o valor que ela dava àquele momento, aquilo que ela viveria. Então o fato daquela mulher perder e Jesus estava dizendo exatamente isso, o fato dela ter perdido uma dentro de casa, mostra o desleixo, mostra a falta de cuidado, mostra a falta de atenção, mostra a displicência, mostra que ela estava olhando para outras coisas, quando vai perceber, já perdeu. E aí o que ela faz? Imediatamente ela se põe a procurar. Imediatamente. Se ela chega diante do noivo, sem uma peça, faltando uma peça, aquilo podia comprometer uma série de coisas, amados. Queria dizer que ela podia não ser zelosa com o propósito, com o noivado, com o casamento, ou podia deixar um vácuo de que ela podia ser desleixada, bagunçada com as suas coisas, ou mesmo que ela não seria capaz de honrar aquele compromisso, não seria uma pessoa de honra. Ela tinha, ao ela perder, é como se hoje nós perdêssemos a nossa aliança. Imagine o rapaz manda fazer aquela aliança linda de noivado, fica noivo na noite de sábado, da segunda-feira, pergunta à mulher: cadê a aliança? Não sei o que eu arrumei ontem, eu perdi a minha aliança. Já pensou como seria? Já pensou como seria? Já deu um suador aqui. Então aquilo ia mostrar o quão
o quão assim era desorganizado, quão era desatenta com a situação, irmãos. Não foi na rua, trata-se de uma perda dentro de casa. Não foi na rua por um acidente, está carregando, não. Ela perdeu dentro de casa. Sabe, amados, alguns psicólogos ensinam que algumas perdas têm forte tendência em nos paralisar. Ela tinha perdido dentro de casa. E algumas perdas, elas vêm às vezes e pode até nos paralisar. Tem coisas que a gente perde que a gente não está pronto para perder. Tem coisas que a gente fica mal. Tem coisas que é valor mesmo. Tem coisas que é valor. Tem coisas que a gente nem liga, mas tem coisa que a gente... É como se tivesse arrancado um pedaço de nós. Eu perdi uma aliança, ela caiu na frente de todo mundo, nós estávamos assim, no mar, na hora que eu fiz assim, ela caiu da minha mão, e eu não consegui mais fazer uma outra aliança, meu coração fechou. Porque de tanto que eu gostava daquela aliança, de tanto que eu gostava, não pelo valor financeiro, não, que era um bom valor, 14 gramas a aliança, né, ok, mas não por esse valor, mas pelo fato de ter perdido, me doeu, irmãos. Nós ficamos horas e horas buscando e procurando, tentando achar. Eu mobilizei todo mundo, vamos tentar achar, porque aquilo era de grande valor para mim. Então algumas pessoas paralisam diante das perdas. Algumas pessoas ficam estagnadas diante das suas perdas. Muitos ficam simplesmente estáticos, não saem do lugar. Muitos não sabem nem o que fazer, perdeu, ele fica sem reação. Não vê a saída, não vê para onde recorrer, não vê o que fazer, não vê qual situação. Entretanto, nesse texto em especial, amados, fala que aquela mulher ela teve uma outra postura. Esse texto não fala de uma pessoa que perdeu e ficou paralisada, de uma pessoa que perdeu e não sabia o que fazer, de uma pessoa que perdeu e falou, e agora o que eu faço? Não. Esse texto fala de uma mulher que perdeu o valor dentro de casa. E ela se propõe. Ela não fica paralisada, ela não fica, pelo contrário. Ela vai procurar. Ela dá atenção à sua perda. E na verdade, irmãos, essa mulher torna-se um exemplo para nós, que desejamos achar os tesouros perdidos dentro da nossa casa, sabe? Porque nós temos aqui a mulher que perde, nós temos a dracma, que é o valor, nós temos a casa. A casa era um lugar bem pequeno, irmãos. Eles não têm grandes casas. Nós que temos esse costume dessas grandes casas, que isso é cultural da nossa região, um país tropical. Mas eles não têm esse costume. E muitas casas, mas muitas, ali, ela é feita em forma de buraco, e ela só tem a luz da frente, da porta. É por isso que tinha a candeia. É por isso. Então, ao fechar aquela cortina, aquela porta da frente, aquilo que servia como porta, ali ficava um breu, uma escuridão total. Na casa, somente nos palácios tinha janelas. Até no século passado, muitas casas eram medidas pelo número de janela. Os imóveis, os bens eram medidos pelo número de janela. Então, a casa do pessoal mais necessitado, o pessoal mais de dificuldades, não tinha janelas. Então nós temos a casa, a pequena casa, nós temos a dracma, que é o valor melhor, nós temos a dracma, nós temos a pequena casa, e nós temos a forma que tinha de procurar, tinha que acender a candeia, tinha que acender a luz. Por quê? Porque não tinha luz suficiente dentro daquela casa, para que ela pudesse encontrar a dracma que ela havia perdido. E essa parábola nos chama a atenção para algumas coisas. E a primeira coisa é a necessidade de procurarmos a dracma a dracma que é uma perdida dentro de casa. Apesar que nós temos perdido muitas dracmas, mas o texto nos chama a atenção justamente para isso. Nós precisamos procurar as dracmas que nós perdemos dentro de casa. Eu poderia te fazer uma pergunta até: qual foi o tesouro que você perdeu dentro de casa, irmãos? Qual foi? Qual foi?
Talvez seja o respeito dos filhos, o carinho do cônjuge, a felicidade conjugal, tá levando a vida, deixa a vida me levar, ou a fidelidade ao Senhor dentro de casa, porque aí, dentro da igreja, eu ainda mantenho o padrão, mas dentro de casa o que eu sou? Talvez o diálogo, dentro de casa, a vida devocional, isso, talvez você perdeu, ou o prazer de estar em casa, ou de estar na casa de Deus. Eu me lembro quando fazia programa de rádio aberto, que atendia, algumas pessoas ligavam e falavam que não tinha prazer de chegar em casa, queria ficar no trabalho, ele tinha perdido o prazer de estar em casa. Sabe, amados, uma certa vez, uma mulher contou um testemunho, que ela tinha ganhado inúmeras almas para Jesus, inúmeras pessoas para Jesus, mas que ela se sentia muito frustrada. Por quê? Porque ela não conseguiu ganhar os próprios filhos. Ela ganhou inúmeras almas, mas não foi capaz de ganhar os próprios filhos. Talvez, amados, talvez existam pessoas aqui dentro que se sintam assim também. Talvez tem gente aqui que é um exemplo para muita gente, já ganhou tanta gente, já falou para tanta gente, mas menos a própria família. Na semana passada eu falei de Davi, que Davi ele ouvia Deus, Davi falava com Deus, Davi andava segundo Deus, Davi agradava a Deus, Deus achou a Davi, mas os filhos de Davi não achou a ele. Davi ouvia a Deus, mas não ouvia os seus filhos, não ouvia as necessidades do seu lar, da sua casa. Davi administrou um reino, estabeleceu uma capital, mas não conseguiu estabelecer um lar de honra, uma família de honra. Isso é sério demais, irmãos. Você vai ver que o legado que Davi passa para Salomão, se for falar de bens, se for falar de caminhos do Senhor, está tudo certo. Mas Salomão, ele tem 300 esposas, 700 concubinas, busca a felicidade em uma mulher, e mesmo assim morre maluco, se curvando diante dos deuses das suas mulheres. Você vai ver que família era um problema sério para aquela família. Começa lá de Jessé, Davi está no campo, jogado, lançado, rejeitado. Depois Davi tem um problema com Tamar, tem um problema com os seus filhos. Absalão se rebela. Aminon faz tudo aquilo. A gente só tem situações complicadas. Salomão se curva diante daqueles deuses. A gente vê que é um problema recorrente, é um problema já dentro da casa, é um problema no meio da família. Sabe, amados, pode parecer que não, mas esses são os dias em que nós estamos perdendo a capacidade do diálogo dentro de casa. A gente não consegue mais conversar. Daqui a pouco nós vamos gravar a vozinha do Google para conversar dentro de casa. Daqui a pouco nós vamos fazer isso. Oi, Fabiana, estou aguardando você. É a vozinha do Google. Ou daqui a pouco, Alexia, anote o recado para a Fabiana. Vai ser assim. Nós estamos perdendo a capacidade do diálogo. E aí os meninos hoje se sentem muito soltos. E eles não se importam nesse momento, eles vão se importar depois. Família não faz falta, irmãos, quando você está vivendo o ápice da juventude, quando está saindo, quando tem muitos amigos, quando vai para a festa. Família é só um detalhe. A gente sente falta da família depois. Quando está no ápice da juventude, quando está desfrutando de tudo do melhor, quando está bagunçando, enquanto está curtindo, desfrutando de tudo que o pai construiu, que a mãe construiu, está bom demais da conta. O problema é depois que tudo isso passa, que ele vai olhar e a família já não é mais a mesma, já está tão distante. Muitas famílias precisam encontrar, irmãos. São valores perdidos dentro de casa. Nós temos que reencontrar o valor do diálogo, da comunhão dentro de casa.
Essa parábola nos ensina muitas coisas. Nós lemos nessa parábola e aprendemos com a mulher que precisamos tomar 3 atitudes para recuperar as dracmas que estão perdidas em nossas famílias, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Como é que nós fazemos para encontrar, amados? Segundo o texto, vamos lá. A primeira coisa é buscar a direção. O texto afirma que a mulher, ela notou a ausência de uma. Tinha 10, está faltando uma. Aonde está? E aí, ela notou também a necessidade de acender a candeia. A casa está um breu, a casa está escura. Então o que eu devo fazer? Acende a candeia. Isso. Como eu disse, irmãos, as casas naquela região da Palestina, elas são bem escuras, bem escuras. Você vai ver que é quase que sem luz. Toda pintura que você vê daquele tempo, você nunca vai ver em lugares abertos. Sempre parece que eles estão dentro de uma caverna, com luz acesa. É porque de fato era mais ou menos daquele jeito. Ela então chega a uma conclusão, que era impossível encontrar aquilo que ela perdeu na escuridão total, no escuro. Se há algo perdido, amados, nós precisamos buscar direção. Ficar no escuro não adianta. Precisamos buscar uma direção. Jesus, lá no capítulo 8, verso 12 de João, eles estão na festa dos tabernáculos. E na festa dos tabernáculos, Jesus, ele se levanta em uma ocasião, ele fala 2 coisas importantes ali, mas em uma delas, Jesus se levanta e fala: eu sou a luz do mundo, e aquele que anda em mim jamais andará em trevas. Por que Jesus fala aquilo, irmãos? Porque no início da festa de tabernáculos, eles acendiam tochas e caminhavam como em forma de que da libertação do Egito. Lembra que a escuridão era tão densa que eles tiveram que sair com tochas? E agora Jesus pega eles acendendo tocha e diz: olha, eu sou a luz do mundo, aquele que anda em mim jamais estará em trevas. Aleluia! Então, irmãos, dentro da nossa casa escura, obscura pelos problemas, pelas dificuldades, da nossa casa que não tem janelas, irmãos, sabe, às vezes da dificuldade que nós temos, que a porta se fechou e nós perdemos o valor ali dentro, é fácil encontrar a direção. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que anda em mim, aquele que anda, jamais estará em trevas. Precisamos levar Jesus para dentro da nossa casa para encontrar os valores. Jesus é o exemplo dos valores que nós temos que reencontrar, o que às vezes nós nunca tivemos. Nós nunca tivemos. Um dia eu vi o senhor Abravanel, Silvio Santos, né? Senhor Abravanel, falando que tudo em excesso na vida é ruim, que até o dinheiro em excesso é ruim. Eu falei, um dia eu quero experimentar isso. Quero viver esse lado ruim da vida, né? Isso, porque é uma coisa que eu não tenho conhecimento. Então tem valores, irmãos, que nós só vamos olhar para Jesus e descobrir que existe aquele valor, porque não tínhamos ainda conhecimento, não tínhamos ainda referência daqueles valores. É por isso que nós devemos buscar a direção, levar Jesus para dentro do nosso lado, da nossa casa. Aleluia! Ele é a luz que a sua casa que está na escuridão precisa. Peça a Jesus para trazer a luz aonde há escuridão. Peça a Jesus. E a segunda coisa, não menos importante, no mesmo pé de igualdade, Jesus estando, nós temos que fazer a manutenção dessa luz todos os dias da nossa vida. E o salmista, ele percebeu que a palavra de Deus era tão poderosa para guiar os nossos passos com segurança. Ele entendeu o quanto era difícil andar no escuro. Ele entendeu o quanto era difícil andar sem luz. E o quanto nós precisamos pisar em lugares seguros, né, irmãos? O quão precisamos, que ele diz que a palavra do Senhor, Salmo 119, verso 105,
é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Eu preciso pisar, eu preciso andar sobre lugares seguros. Nos dias difíceis, nós teremos além da força, a direção para prosseguir através da palavra de Deus, irmãos. Aleluia! Nos dias difíceis da nossa vida, nós temos palavras para nos edificar, para nos fortalecer, para nos dar luz no caminho de trevas. A palavra do Senhor é o que nós precisamos. Então a primeira coisa é buscar direção em Jesus, é buscar direção na sua palavra. A segunda coisa que tem no texto é o esforço. Esforça-te e tem de bom ânimo. Você vai ver inúmeras vezes na Bíblia dizendo isso. Esforça-te. Não importa o tamanho da missão, não importa o quanto ela é difícil. Esforça-te. O texto afirma que após acender a candeia, a mulher logo providenciou uma vassoura e passou a varrer a casa. Irmãos, eu vou dizer para você, viu? A casa lá não deve que era muito fácil de varrer, não. Que a gente hoje, né, a gente tem os granitos, os pisos bons da vida, os porcelanatos, você pega qualquer vassourinha de pelo, tira tudo. Mas naquela região, irmãos, é terra batida. Ali era terra batida, é chão. E na reta da mesa é que eles tinham o costume de colocar os tapetes. Por quê? Porque eles sentavam ao chão. Era assim. Porque quando a gente pensa na mulher varrendo, a gente pensa uma casa no nosso modelo, a gente pensa ela olhando debaixo da cama, não é assim? Mas não, ela tinha que remover a mesa, irmãos. A mesa não era de madeira. Mesa de madeira era para palácio, era para lugar nobre. Era uma pedra de todo tamanho que servia de mesa. Vê a dificuldade, ela precisou se esforçar, ela precisou ter coragem para pegar, para varrer, para tirar tapete, para tirar a mesa, para tirar o que tivesse que tirar. Ela precisou se esforçar. Meu Deus. A atitude dela desencadeou num grande esforço. Ela teve que levantar a poeira mesmo, sabe? Bater a vassoura, varrer, levantar a poeira. Ela teve que mudar os móveis, tirar os móveis de lugar. Às vezes, a gente mudava tanto, que às vezes eu ia tirar o guarda-roupa de lugar, e achava algo debaixo do guarda-roupa. Nossa, isso aqui estava perdido de tanto tempo. Por quê? Porque não é uma coisa de se puxar todos os dias. Mas ela teve que tirar os móveis de lugar. Ela teve que se agachar, ela teve que remover. Ela teve que se esforçar. Na verdade, irmãos, aquela mulher, ela deu uma grande faxina em casa. Ela deu uma grande faxina. Thomas Edison diz que a fórmula do sucesso é 90% de transpiração e apenas 10% de inspiração. Se você está disposto a vencer, a reencontrar algumas coisas, a mudar o quadro da sua casa, a mudar o quadro da sua família, você deve estar disposto a suar a camisa. Isso é muito sério, amados. Sabe por quê, amados? É uma tendência humana da gente fugir dos problemas. Teve uma certa situação em um certo lugar, não posso dar detalhes, porque como os cultos vão para a internet, fica chato a beça, às vezes a pessoa vê a gente contando, mas que tinha um rapaz que ele estava com alguns problemas assim, com drogas. E ele havia se recuperado. Mas na negociação da casa dele, ele recebeu o sinal. Ele sumiu 3 dias. Por quê? Porque ele tinha passado por um processo terrível de queda. Ele sumiu 3 dias que ele fritou, acabou com o dinheiro que ele tinha recebido de sinal da compra da casa. E aí eu comecei a ajudar ele, a andar com ele de perto, aquele negócio todo. Aí quando ele recebeu o valor, o restante do valor, que ele falou, não, deixa. Os avós falaram, não faz isso não. Ele falou, não, vou receber, pode ficar tranquilo, agora eu vou segurar. E aí quando ele recebeu, ele foi para o monte, passou 3 dias e 3 noites. Ele não foi para buscar a Deus, ele foi para fugir daquele problema.
É sério, ele foi literalmente para fugir. Falou, não, lá eu sei que essa situação não vai me pegar. E ele foi e ficou no monte, 3 dias e 3 noites. E acabou que deu até certo. Ele foi, voltou, comprou terreno, construiu a casa em um outro lugar onde ele queria. Ficou livre daquilo, graças a Deus. Mas ele foi para fugir do problema, porque essa é uma tendência do ser humano. Às vezes nós estamos enfrentando algumas situações que é melhor fugir. É melhor não enfrentar de frente. É melhor não encarar aqueles problemas, então a gente dá um jeitinho de fugir. Essa é uma tendência, amados. Constantemente nós evitamos tratar alguns assuntos. Porque, às vezes, para trazer aquele assunto, será necessário lançar mão de grandes esforços, né? Só que é o seguinte, nós não podemos empurrar a sujeira para debaixo do tapete, sabe, irmãos? Tem situações que nós temos que resolver. Nós temos que nos esforçar grandemente com o intuito de resgatar as perdas que nós sofremos. Aquilo que nós sofremos, nós precisamos encontrar. Aquilo que nós perdemos, nós precisamos encontrar. Então nós precisamos de esforço, muito esforço. Diga para quem está do seu lado, esforça-te. Mais do que isso, ela buscou diligentemente. Lucas diz que ela procurou diligentemente até encontrar. Ela procurou com muito cuidado. Eu vou destacar, na verdade, 3 fatores aqui, sabe? Que foi assim, indispensável para aquela busca bem sucedida. Porque ela buscou, mas ela encontrou. 3 fatores. A primeira é a busca incansável. Ela não descansou enquanto não achou aquela dracma. Ela não mediu esforços para alcançar aquele objetivo, amados. Ela lançou mão de todos os meios que tinha. Eu preciso acender a luz, acendeu a luz. Não achou só com a luz? Eu preciso arrumar a casa. Ela começou a arrumar a casa. Não foi suficiente, eu preciso faxinar a casa. Não foi suficiente, eu preciso mudar os móveis. Não foi suficiente, eu tenho que olhar ponto por ponto até encontrar. Então ela foi uma busca incansável. Porque às vezes a gente cansa rápido demais. A gente cansa rápido demais. Eu me lembro de uma Olimpíada, eu sabia até o nome dele, mas agora já era. Em que um certo jovem que sonhou a vida inteira em correr na Olimpíada, quando ele chega quase no final, ele estava na frente e dá uma lesão, rompe um ligamento dele, e ele começa a mancar, e todos passam à frente, vão cruzando a linha de chegada, e ele vai rastejando. E eu me lembro que o pai dele entra na pista, e todo mundo tenta segurar o pai, achando que era algum invasor, aquele negócio todo. E ele pediu para que não fizesse aquilo. E o rapaz então debruça sobre os ombros dele, e eles vão até cruzar a linha de chegada. E ao perguntarem por que aquilo, ele falou, porque o sonho do meu filho era cruzar a linha de chegada. Se era em primeiro ou se era em último, era uma questão particular dele, mas eu tinha que auxiliá-lo na realização do seu sonho. E nós não íamos parar até cruzar a linha de chegada, porque chegamos até aqui. Busca incansável em achar aquilo que perdemos. Nós não podemos cansar no meio do caminho, não podemos arrumar as desculpas no meio do caminho. A segunda coisa que temos que destacar é a busca meticulosa. É aquela que ponto por ponto, cantinho por cantinho, cada pontinho ali, ela buscou todos os pontos da casa, observando cuidadosamente cada parte. Ela olhou cada ponto, cada lugar, irmãos. E a terceira coisa é a busca perseverante. Ela só parou quando encontrou aquilo que procurava. Seja perseverante no seu propósito. Eu vejo tanta gente desistindo antes do tempo. Só uma coisa parou aquela mulher. Só uma coisa parou aquela mulher. Você quer saber o que é? A vitória.
a satisfação de ter encontrado aquilo que ela estava buscando. Somente isso seria capaz. Então, para frear ela tinha que encontrar aquela dracma perdida. Senão ela não ia parar, ela ia continuar procurando até encontrar. Estava dentro de casa, ela tinha que encontrar. Falou, eu vou encontrar. Precisamos ser incansáveis, meticulosos, perseverantes na busca dos valores que nós perdemos, nos valores da nossa família. Precisamos, amados. Caminhando para concluir, essa parábola ela está inserida num contexto bem particular do discurso de Jesus, sabe, amados? Como eu disse, nesse contexto de 3 parábolas, tem a da ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. E o objetivo é o mesmo, destacar o amor de Deus pelo pecador. Na primeira parábola da ovelha perdida, na segunda parábola da dracma perdida, na terceira do filho perdido, em todos acontece um reencontro. O pastor deixa as 99 no deserto e vai buscar a única que havia perdido. A mulher leva em conta que tinha 9, vai buscar incansavelmente até encontrar a dracma perdida. O pai, embora ainda tivesse o filho primogênito dentro de casa, o filho mais velho estava ali, dentro de casa, ele não descansou, enquanto o seu outro filho não voltou para casa. Nos 3 acontece uma grande festa. Por quê? Porque algo precioso foi encontrado. Jesus queria mostrar o valor de certas coisas. Isso mostra, essas palavras mostram bem claro a revelação do amor de Deus, que não mede esforços para ir de encontro ao pecador, para dar a ele o valor que ele perdeu. A autoridade como foi do filho pródigo, que vai atrás e encontra. Sabe, amados, nesse sentido o Senhor se tornou modelo para nós. É um modelo. Se desejamos reencontrar tesouros perdidos dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa, então nós devemos buscar uma direção. Sim, buscar uma direção. Não podemos fazer de que nada aconteceu. Precisamos ter uma direção. Precisamos nos esforçar. Esforço. Transpirar atrás daquilo que nós precisamos encontrar. Precisamos buscar diligentemente. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Em relação ao pecador, o Senhor nos deixou um exemplo. Vai. Qual foi o tesouro que você perdeu dentro de casa? Qual foi? Às vezes nós perdemos a comunhão. Às vezes nós perdemos até Jesus, irmãos. Eu já disse isso. Nós perdemos Jesus na festa e chegamos dentro de casa sem Ele. A nossa família já não tem mais a referência de quem é Jesus. Ou a comunhão até mesmo na família. Nos tornamos aquela família daquele seriado que tinha, passava na Globo à noite, muitos anos atrás, aquele Sai de Baixo, lembra? Meu Deus do céu. Pois é, aquela bagunça. Às vezes tem família que está daquele jeito. Ou a grande família, propaganda hoje para a Globo. Perdemos a comunhão. Às vezes perdemos o diálogo. A gente não consegue mais conversar. A gente às vezes confunde o fato de alguém ser calado com a capacidade de dialogar. Alguém pode ser extremamente calado. É um direito de cada pessoa. Tem pessoa que não conversa muito. Tem gente que fala demais. Se bota eu e a pastora Alessandra para conversar, parece que dois estão brigando. Parece que é uma guerra. Gente, tem que separar. A gente está conversando, contando da Bíblia. E foi assim que Deus fez. E, meu Deus, o pessoal passa na rua e fala, gente, está tendo briga dentro daquela casa. Briga dentro daquela casa. Tem gente que gosta de conversar demais, tem gente que é calado. Só que nós não estamos falando de falar ou não falar. Nós estamos falando de diálogo. O problema é quando a pessoa calada quer encontrar o seu pai e a sua mãe para conversar. Isso é sério, irmãos. Quando alguém como eu e a pastora Alessandra está calado, pode saber, vai morrer. Tem um problema muito sério. É enfermidade de morte. Precisa de cura, de transformação. Quando vê, a pastora Ana também, está rindo aí? Mas quando acontece isso, aí a gente vê. Agora o problema é quando alguém que é retraído, que não é de muita conversa, e busca o diálogo e não encontra.
dentro de coisas que a gente quer impor, dentro de coisas que a gente quer colocar como uma regra que ele tem que seguir, que ela tem que seguir. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Qual foi o tesouro que você perdeu dentro de casa? Às vezes foi a paz, sabe? E a paz é algo inegociável. Meu Deus, meu Pai do céu, já teve momentos de muitas tribulações. Era à noite, eu compartilhando com o Fabiano, às vezes morrendo lá em casa, e de dia, todo mundo trabalhando muito, saía eu, o pastor Gabriel ainda, o menino Gabriel ainda, saíamos, e era onde a gente encontrava um refúgio às vezes, alguma coisa, uma visita, visitando as casas, de momento de muita tribulação e sem paz. Mas a gente buscava ainda no Senhor encontrar um pouco de paz. Eu buscava dentro da minha casa, falava, não pode, tem que ter algum lugar de refúgio. Às vezes nós perdemos a paz, às vezes algo te roubou a paz. E um dos frutos do Espírito é exatamente a paz. Então você pensa que perder a paz faz parte da vida. Faz parte da vida. Não. Paz é um dos frutos do Espírito. Você precisa ter paz naquilo que você está fazendo, naquilo que você está realizando, naquilo que você está projetando para a sua vida. Paz. Você precisa identificar qual é a dracma que você perdeu. Pastor, tem muitas vezes, eu tenho 9 ainda no bolso, mas perdeu uma. Talvez exatamente essa não poderia ser perdida. Isso está demonstrando um desleixo para com o noivo. Vamos voltar, vamos procurar. Identifica. Vamos iniciar a busca por ela. Vamos. Inicia a busca por ela, esforça. Vamos buscar cada ponto, cada lugar. Nada é mais urgente, amados, do que restaurar as bases da nossa casa. Nada é mais urgente do que restaurar as bases da nossa casa. Nada. Eu vou dizer para você, irmãos, a sua família é o seu maior patrimônio. Invista nele todos os dias. Invista nesse patrimônio. Faça tudo que você puder. Tudo, invista de dia e de noite, porque esse é o nosso maior patrimônio. Bens, diplomas, sucesso profissional, pode significar para você muita coisa, ou pode perder o significado, dependendo se a sua família não estiver feliz, sem a felicidade da família, sabe? Na verdade, nenhum sucesso ele compensa o fracasso da família. Olha aqui para mim, deixa eu dizer algo para você aqui. Nós não podemos construir uma felicidade sobre os entulhos da ruína da nossa família. Não adianta, não vale a pena. Não vale a pena. Eu não posso construir um palácio, aquilo que me faz feliz, construir a felicidade em cima dos entulhos de uma família destruída, arrebentada, desorganizada, acabada, em ruínas. Josué, para encerrar, agora eu encerro em Josué. Preciso encerrar porque eu passei do horário esses dias, tudo, eu não gosto de passar do horário. Josué foi o grande líder que substituiu Moisés, irmãos. Eu digo que a situação dele foi difícil. Depois a gente fala mais sobre isso. Como nós vamos estar na série Heróis da Fé, que o aniversário da igreja não vai diferir em nada, mas ele teve uma missão difícil, muito difícil, mas ele dá um testemunho diante de todo o povo, sem hesitar. Ele é enfático, capítulo 24, verso 15. Nessa altura, Josué, ele tinha todo o prestígio, ele era bem sucedido, ele tinha fama, já era conquistador, já tinha feito muita coisa. O povo já o respeitava como tal, ele não tinha que provar nada para ninguém, sabe? Mas nenhuma conquista pessoal de Josué foi capaz de fazer ele desvalorizar, ou ele não priorizar o sucesso da família, da casa dele. Ele disse, se vocês quiserem, pode servir a outros deuses. Se vocês quiserem, se curvem ante outros deuses. Vão, façam o que vocês quiserem. Como Terá fez lá no passado. Vocês podem até fazer, porém eu sei de uma coisa.
nenhum sucesso como líder, ser sucessor de Moisés, estar à frente de um grande povo, conseguir levar vocês à terra prometida, nada disso será capaz de tirar o meu propósito, porque eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu não vou construir o sucesso da minha vida sobre as ruínas da minha família. Não adianta, eu posso levar 3 milhões de pessoas à terra prometida e eu não consigo conduzir a minha família, o meu sucesso não vale de nada. Essa é a diferença de quem sabe o valor e de quem não entende o valor, irmãos. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, quando nós entendemos o valor, entendemos que estamos perdendo, é esse o momento. Temos que acender a luz, clarear o ambiente, lançar a mão da vassoura, começar uma faxina, começar uma desorganização para depois organizar. Tira tudo do lugar. Temos que fazer agora, não tem mais faxina desse jeito. Oh meu Deus, tinha que ter faxina desse jeito. Faxina antigamente era o seguinte: um som bem alto, e os meninos, chamavam de os meninos, não importava a idade, os meninos tinham tudo que ir para a rua. Os meninos, vai para a rua que eu vou dar faxina. E para comer, irmãos, a minha irmã, me lembro que ela entregava o prato na porta da casa, assim, ó. Nós ficávamos no quintal para comer, não podia entrar dentro de casa. Não importa, se desse vontade de ir ao banheiro, qualquer coisa, você se virava para onde você quisesse, não ia entrar. A faxina era assim, por quê? Porque não tinha nem como entrar, às vezes arrancava tudo, saía colocando tudo e vinha limpando. Eu acho que nós estamos precisando dar uma faxina à moda antiga na nossa vida, na nossa casa. Estamos precisando dar uma faxina à moda antiga para encontrar alguns valores perdidos, amados. Temos que encontrar, irmãos. Não podemos deixar cair na monotonia, achar que nada está acontecendo, não. Precisamos encontrar os valores perdidos. Qual é a mulher que tendo 10 dracmas, ao perder uma, não acende a candeia e procura diligentemente até encontrar? E encontrando, aleluia, achando aquilo que se perdeu, faz o quê? Chama as amigas, chama as vizinhas, aleluia, chama todo mundo. E vamos fazer o quê? Vamos dar uma festa, sabe por quê? Porque o valor que eu tinha perdido eu acabei de encontrar. Quem pode dizer amém por isso? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar, amados? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Sabe, amados, na verdade deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Foi bem intencional. Eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor para nos dar uma direção. Porque você está ouvindo falar o ano inteiro que nós estamos